Eu queria saber, você é filiado ao PCdoB, Vice-presidente do PCdoB. Vice-presidente do PCdoB aqui em Santa Cruz. E na sua visão de político, de militante político, toda essa ebulição que a gente viu agora há pouco, nesses protestos, você dá para tirar algum proveito? Valeu a pena, ou está valendo a pena? Com você, eu estou vendo que você é um jovem e bem engajado e sabe do que está falando, mas eu queria saber, você também participou desse protesto e o que você viu nesse protesto? Bom, o povo diz muito que o gigante acordou, né? Mas esquece que tem gente que nunca dormiu. Eu participei desses protestos, como já participo em toda a minha militância no movimento estudantil, já há 11 anos, desde os 16 anos de idade, lutando, e já participei de muita manifestação contra aumento de passagem, por uma série de outras coisas. A gente vai pra rua. Tem um calendário oficial da União Nacional dos Estudantes, da Jornada de Lutas no Brasil, em que a gente vai pra rua no Brasil inteiro e faz. Agora a gente teve um grande levante popular, né? Eu acho que ninguém tem o direito de questionar a legitimidade do povo na rua. As vozes da rua, como disse a presidenta. Ninguém pode questionar isso. Foi positivo? Eu acho que a gente ainda está avaliando. Foi positivo o fato das pessoas terem saído. Das pessoas terem... E o que gerou, porque as pessoas esquecem o que gerou isso. O movimento Passe Livre tomou a frente, foi lá brigar contra o aumento de passagem. E isso gerou uma repressão forte da polícia militar do governador Geraldo Alckmin em São Paulo. Gerou uma repressão forte da polícia militar do governador Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. E foi a revolta contra essa repressão que levou as pessoas à rua. Depois surgiram uma série de bandeiras, uma série de pautas que viraram prioridade para o governo federal, que isso já foi muito positivo. E as pessoas mostraram toda a sua revolta por uma série de coisas. Eu questiono algumas pautas das manifestações, mas não questiono de forma alguma as manifestações. E eu acho que pode ser muito positivo, sim. Pode ser positivo se as pessoas perceberem a força e o poder que tem contra as contradições da superestrutura do nosso país. E se forem estabelecidas pautas mais objetivas, tiver um direcionamento político melhor, acabar com essa revolta contra as lideranças históricas do movimento social, que sempre fez isso que está sendo feito agora. Então, se a gente focar nessa questão da reforma política, mas tem que estudar também, não adianta só ir para a rua. Vamos saber do que a gente está falando, vamos ver lá do que trata essa reforma política. Ela é um grande passo para mudar as coisas, para acabar com a corrupção. O que acaba com a corrupção não é cadeia. Cadeia serve para punir quem fez coisa errada. A reforma política, ela vai ser uma coisa preventiva. Você vai impedir que o cara chegue lá para fazer isso. Porque o problema da política não é o político em si. É o jeito que ela é feita. A política hoje no Brasil, ela é dominada pelo capital financeiro, ela é dominada pelo lobby. E aí você tem uma série de partidos sem identidade, uma série de políticos comprometidos com interesses escusos. Você tem aí lá o Demóstenes Torres, que prestava serviço pro Cachoeira de dentro do Congresso e que era tido pela grande mídia como o cavaleiro da ética. Então essas coisas têm que ser combatidas e tudo está sendo questionado. O poder da mídia, o poder de manipulação ideológica da mídia está sendo questionado, isso é muito positivo. As contradições do Congresso Nacional estão sendo questionadas. Agora tem que apontar o dedo pro lado certo. Tem que assumir essa briga contra quem são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro. A gente não pode se revoltar, como a gente acompanhou, pessoas inclusive sendo agredidas, contra os partidos que historicamente fizeram essa luta, contra os movimentos sociais que historicamente fizeram essa luta. Mas isso pode ser positivo. Trazendo aqui para Santa Cruz, isso pode ser muito positivo no combate à alienação política que existe por parte de muita gente da nossa cidade, né? Porque a questão dos grupos, ela é negativa, depende do ponto de vista. Ela é negativa da forma que ela é hoje. Porque os grupos, eles não têm uma identidade ideológica. Eles são simplesmente uma bandeira azul e uma bandeira vermelha. Isso tem que ser combatido. A inércia da nossa Câmara de Vereadores tem que ser combatida. A falta de disposição dos políticos em receberem a população. E aí, quando eu falo receber a população, não é para patrocinar a festa. É receber a população para discutir política pública.
que é a função da Câmara de Vereadores. Abrir, realizar audiências públicas, fazer um trabalho mais próximo do povo. Isso independe de lado. Hoje eu sou oposição, estou na oposição, meu partido tem um direcionamento de questionar muito o governo municipal, mas a gente faz uma oposição propositiva, ninguém vai fazer uma oposição pela oposição, criticar tudo o tempo todo, isso é negativo. A gente tem que fazer o negócio propondo, dialogando, criticando o que está errado, reconhecendo o que está certo e propondo. Não adianta simplesmente apontar o dedo e dizer o que está errado, se você não disser qual é o seu ponto de vista do caminho certo. Então eu acho assim, o saldo pode ser muito positivo dessas manifestações. Aí isso vai depender do que esse gigante que acordou vai fazer agora que está acordado. E nesse sentido dessas reformas agora, que elas virão pelo andar da carruagem, nós estamos vendo que já tem uma mobilização do governo federal, inclusive para a reforma política. Você acha que esse negócio de financiamento de campanha pelo poder público seria uma das alternativas que poderia acabar ou diminuir com essa corrupção? Eu penso particularmente, aí não é uma opinião do meu partido, é uma opinião pessoal minha. Talvez seja do partido também, mas isso agora eu estou falando por mim mesmo. Eu acho que o financiamento público de campanha é o principal ponto da reforma política. É o que tem mais poder transformador. Porque você vai desatrelar a política do capital. Então o que a gente tem? Como eu falei antes, que tem uma série de partidos sem identidade, isso acontece por quê? Os partidos tradicionais, partidos de esquerda, os partidos que ainda mantêm uma raiz ideológica, o cara que ascende no partido como liderança é o cara que se destaca na luta do movimento social, lá, o cara que é do sindicato, ele vira liderança dentro do sindicato e por isso ele vira liderança no partido, uma liderança natural, não é nada imposto. O cara que vem do movimento estudantil, o cara que se dedica, que estuda, que consegue liderar, que consegue falar e se fazer entender, esse cara vira liderança dentro do partido. E a gente sabe que em alguns partidos não acontece isso. Tem o cara lá que é empresário, que tem grana, chega e fala, eu quero ser candidato, tenho interesse em ser político, vai ser bom pra vocês, vai ser bom pra mim, e essas pessoas viram a liderança. Então, a liderança vem antes do debate ideológico. Por quê? Porque a política está atrelada ao capital. Com o financiamento público de campanha, se você conseguir fazer isso funcionar de fato e ter punições severas para quem tentar burlar, você nivela. E colocando todo mundo no mesmo nível, o foco principal do embate eleitoral vai ser o debate de ideias, vai ser a proposição de ideias, vai ser o debate ideológico. Não vai ser quem tem o maior reboque, quem tem mais cavalete na rua, quem tem o maior adesivo, quem consegue distribuir mais adesivo, quem tem mais músicas. E esse é o principal ponto. Tudo que as pessoas estão gritando por aí hoje, tem pessoas que já defendem. Só que essas pessoas não conseguem chegar lá onde dá para transformar, que é no Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o poder com maior... o que tem maior poder de transformar a situação. Só que a gente precisa colocar as pessoas certas lá. E eu acho que esse ponto é fundamental para mudar isso. Mas você também, não sei se é impressão minha, mas eu vejo tanta coisa, o Legislativo também ele avança, faz algumas coisas, mas o Judiciário também, não tem hora que você sente que está em perra, porque você vê uma condenação, fizeram aquele espetáculo todo para condenar aquele pessoal do Mensalão, um espetáculo midiático com gastos enormes, transmitido como se fosse o Big Brother, e no fim está tudo do mesmo jeito, aí não anda, e na maior instância do Poder Judiciário. Imagine nas instâncias inferiores. Você também não vê por isso? O que é que o partido fala sobre isso? Bom, a gente tem... É um assunto muito delicado quando a gente fala do Judiciário, né? Porque não é um lugar onde as pessoas lá são escolhidas pelo povo, né? Uns por seleção em concurso, outros por indicação muitas vezes política, como acontece no Supremo. Um cara como Gilmar Mendes, mesmo na minha opinião, é um grande absurdo. Tá ali porque é um cara que claramente defende interesses, na minha opinião. Não na opinião do partido, na minha opinião. E precisa passar por uma reforma, mas é um debate que foi pouquíssimo iniciado.
Porque o poder do judiciário é muito grande. Bater de frente com o judiciário é complicado. A gente tem, dentro do Supremo, teve esse grande julgamento do Mensalão, mas a gente tem uma série de escândalos, como a compra de voto para a reeleição do Fernando Henrique, como as privatizações, uma série de coisas que precisa de investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, que precisa de julgamento no Supremo e está lá parado. Inclusive coisas que o seu Joaquim Barbosa, que virou herói nacional da noite pro dia, tem muita coisa que era da alçada dele antes de virar presidente e que está lá emperrado. Mas eu acho que precisa sim de uma reforma o judiciário, mas é um assunto para ser debatido muito delicadamente. Essa questão da PEC 37 mesmo. Muita gente criticou sem saber o que era. Eu, particularmente, sou contra. Mas a gente tem que pensar que o Ministério Público, às vezes, passa da conta, às vezes deixa de fazer certas coisas. O Ministério Público é muito mais duro em casos que dá repercussão de mídia e pouco... Não faz tanta questão assim de investigar quando são coisas menores, né? E essas coisas têm que ser mudadas. Mas até para isso, depende diretamente da reforma política. Por quê? Isso vai ser debatido no Congresso. O debate sobre o judiciário tem que ser feito no Legislativo. Então a gente precisa, de novo, tem que ter as pessoas certas lá dentro. Tem que ter um debate maior. Eu acho que tem muito pouco ainda sobre debate. Tem muita crítica, mas tem muito pouco de debate, de discussão sobre o assunto. Então, aquela mini-reforma que, quando foi proposto, depois desses protestos todos, a presidenta até aventou a ideia de fazer uma mini-reforma e depois voltou atrás. E agora está nessa questão do plebiscito. E já a oposição querendo um tal de um referendo. Então, com dessa mini-reforma não seria o ideal? Aí reformava logo a parte de judiciário, executivo, legislativo, e fazia os pontos da Constituição, que até hoje tem muita coisa ainda obscura e que nem em prática foi colocada? Bom, eu acho que a gente tem que resolver esses problemas. Tem coisa muito grave errada, tem muita contradição. Nossa Constituição foi feita num momento de urgência. A gente tem que parar com a urgência na hora de debater. O plebiscito, para mim, é o modelo ideal. Consultar a população em todos os pontos, ver o ponto de vista do povo brasileiro é essencial para nortear depois esse debate no legislativo. Mas eu acho que tem que ser pensado grande, não só no judiciário, não só na reforma política, mas na questão da reforma tributária. Porque hoje a gente tem, o pobre paga o mesmo o mesmo imposto do rico, Não, a gente tem que taxar quem tem mais dinheiro, tem que tirar o imposto da cesta básica e botar na fortuna do milionário. A gente tem que ter uma reforma agrária, de fato. A gente tem... A voz da rua precisa pegar outras coisas também, pegar todas as pautas, já que é uma revolta contra tudo e todos, tem que esmiuçar tudo que a gente tem de debate no Brasil. E eu acho que isso tem que ser feito da forma mais ampla possível. Tem que ter um debate amplo para depois a gente não estar daqui 2 anos de novo falando nisso, daqui 3 anos falando nisso de novo. A gente resolver por um bom tempo e fazer uma coisa bem feita. Uma mini reforma, um remédio ali, uma improvisação, talvez não seja o ideal. Eu acho que, na minha opinião, não é o ideal. Acho que a gente tem que ter uma reforma ampla mesmo, de preferência sim, com a participação do povo, chamando o povo para participar do debate.